Tribuna livre com a presença da representação da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Ari. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do documento externo número 194/2024, que originou a presente Tribuna Livre. Prezada Presidente, ao cumprimentá-la, gostaríamos de parabenizar e agradecer por nos representar enquanto profissional da comunicação e ex-integrante do nosso movimento, no Comando Legislativo Caxiense. Entramos em contato porque nossa Associação Rio-Grandense de Imprensa, seccional Serra Gaúcha, gostaria de ver sobre a possibilidade de utilizar a Tribuna Livre da Câmara Municipal de Caxias do Sul no dia 27 de novembro de 2024. O propósito dessa solicitação é fazer uma prestação de contas do trabalho que estamos realizando na atual gestão e ao longo da história da seccional, que existe na região desde 28 de maio de 2003. A propósito, no ano que passou, quando completamos 2 décadas por indicação de Vossa Senhoria, ficamos muitíssimos felizes e agradecidos pela conquista do Prêmio Caxias do Sul. Confiante em um retorno positivo em relação a tal pedido, desde já agradecemos por vossa atenção, nos colocando à disposição para esclarecimentos diante de eventuais dúvidas. Vânia Marques Piorim, presidente da ARI Serra Gaúcha. Obrigado, vereador Felipe. Convido o vereador Zé D'Ambrosio para que conduza nosso representante à tribuna. Não acesa. Pode ficar 10 minutos e ir embora. Bem-vindo. A casa é Bem. Não precisa. Bom dia a todos e a todas. Ao cumprimentarmos o presidente em exercício, vereador Renato de Oliveira, saudamos todos os parlamentares, toda a equipe funcional aqui desta casa e os profissionais da comunicação que nos acompanham e que tanto se dedicam em seu fazer. Também agradecemos à Câmara por este valoroso espaço. Ao cumprimentar os integrantes de nossa ARI Serra Gaúcha, saudamos a comunidade, ou seja, todas as pessoas que são a razão de os processos comunicativos acontecerem. Afinal, comunicar antes de qualquer coisa é viver. Esse verbo surge como ofício, compromisso, direito, depois, mais tarde, porque o ato de informar está imbricado com o exercício da comunicação e, no âmbito público, em espaços como este, da Casa do Povo, o ato de informar é lei. Transparência, acesso à informação, prestação de contas são responsabilidades de poderes públicos e de quem abraça desafios como o nosso, de movimentos que buscam valorizar quem atua para que a comunicação transforme a sociedade para melhor. E é pela palavra que buscamos fazer isso. Essa palavra que a cada fato novo, a cada acontecimento, a cada momento histórico precisa ser lavrada, lapidada, como ensinou um de nossos grandes poetas caxienses e também patrono da Feira do Livro, que já se foi, o escritor Eduardo Dalauba. No livro Lunário Perpétuo, no poema As Palavras, Eduardo diz que as palavras, como sementes, devem plantar-se em terra boa e se espalhar a toda a gente, ou perdê-las no fino da garoa. Somos a ARI Serra Gaúcha, seccional da Associação Rio-Grandense de Imprensa na nossa região. Um movimento que procura semear palavras com ética, responsabilidade e amor. E é sobre nossa história, sobre nossas ações que estamos fazendo e que já fizemos, pela sociedade, pela comunicação, que viemos aqui hoje nos manifestar nesta tribuna livre, uma tribuna previamente agendada. Reafirmamos nosso agradecimento à Câmara, aos vereadores e a toda a equipe funcional por sempre
abrirem portas para a nossa Ari Serra Gaúcha. Atualmente, a Ari Serra Gaúcha é presidida por mim e por nossa vice, Juliana Bevilacqua, e conta com o envolvimento de outras 44 pessoas voluntárias, incluindo os integrantes do Conselho Superior. São 9 diretorias ao todo e uma imensa vontade de valorizar quem atua na área e quem faz da comunicação um grande motivo para viver. A toda essa equipe que nos orgulha, expressamos imensa gratidão, porque o trabalho é voluntário, de coração, gratuito. E se nos permitem, a gente gostaria aqui, ao mencionar os profissionais aqui da nossa casa, como a jornalista Rafaela Darius, que coordena a TV Câmara, e o Fábio Carnezella, que é nosso jornalista aqui também, e a nossa Relações Públicas, a Cristiane Fonseca, ao mencioná-los, porque eles são diretores na nossa Ari Serra Gaúcha, e também, ao mencionar a presidente Marisol, que não está aqui, mas que foi integrante, né, da Ari Serra Gaúcha, eu gostaria muito de pedir uma salva de palmas para quem presta voluntariado, que temos também a Fabiana de Lucena, a Maria Fortuna, que são os nossos integrantes. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas a elas, a eles. E a gente acabou de ouvir a Fundação Caxias, né, que é uma legião de voluntários. Então, essa gente trabalha pelo melhor da nossa sociedade. Eu e Juliana estamos juntas aqui para relembrar do que propomos quando tomamos posse na gestão, para a gestão 2022-2024. E a cerimônia foi aqui, no dia 3 de maio de 2022, neste espaço. Também, juntas, queremos informar sobre o que foi feito, o que fizemos para fortalecer os laços da nossa categoria. Vale ressaltar que somos um movimento voluntário sem caráter sindical, sem fins lucrativos. Somos um braço da Ari Mãe, como carinhosamente chamamos a nossa mantenedora, que fica na capital, e que tem na presidência, gente, um profissional nascido nos campos de cima da serra. Mais pontualmente, né, em Vacaria, é o jornalista e declarado torcedor do Glória, o José Nunes, que é um permanente apoiador das ações de nossa Ari Serra Gaúcha. Muito bom dia a todos. A Associação Rio Grandense de Imprensa, a ARI, foi fundada em 19 de dezembro de 1935 em Porto Alegre por 114 jornalistas e intelectuais, tendo como o primeiro presidente Érico Veríssimo. Sem caráter sindical, a entidade reúne profissionais da comunicação, integrando empregados, empregadores e autônomos. Além da valorização de toda a cadeia produtiva da comunicação, a ARI se destaca pela defesa da liberdade de imprensa e de expressão. Aqui na Serra Gaúcha, a ARI se estabeleceu em 28 de maio de 2003, por iniciativa da jornalista Jussara Tonedini, com o apoio de outros 17 profissionais ligados à área da comunicação. São fundadores desta única entidade, desta única unidade regional da ARI, com registro em ata, feito nas dependências da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a SIC, Jussara Dini, Paulo Roberto Rodrigues, Luiz Fernando Zanini, Vera Mari Damian, Guilherme Arruda, Paulo José Rufato, Antônio Carlos Correia, Mara Suzana Santini, Arminda Bertucci, Paulo Renato Cancian, Moacir Pedro Molon, Rosmeri Brogliato, Dinarte de Borba e Albuquerque, Milton Siles Simas, Marley Terezinha Ferreira, Charles Tonet, Xênia Quemelo e Marta Esfredo. Inclusive, alguns já não estão mais presentes entre nós. Até hoje, a ARI Serra Gaúcha foi presidida por 4 profissionais. Jussara Tonedini, a fundadora, de 2003 a 2009. Paulo Cancian, em memória, de 2010 a 2016. Evandro Fontana, de 2016 a 2018. Andréia Fontana, de 2018 a 2021. E, oficialmente, em 3 de maio de 2022, assumimos eu como vice-presidente e a Vânia Espeiorim como presidente. Caminham conosco nesta semeadura de palavras e ações um time especial
que é constituído pelas seguintes diretorias. Na assessoria da presidência, Alessandra Muraro e Lisiane Zago. Na cultura, Adri Silva, Beverly Rocha, Camila Rosarim, Fabiano Finco, Janaína Silva, Miguel Brambila, Rúbia Frisso e Valquíria Vita. Na diretoria de eventos, Lisete Ozelame, Cristiane da Fonseca, Giovana Schmidt, Odinha Peregrina e Rogério Aver Pisolato. Na diretoria de ensino, Adriana Antunes, Camila Cornucci, Jacó Raul Hoffman e Eduardo Borilli Júnior. Na diretoria regional, Maicon Reck, Maria Fortuna, Rogério Portolã e Viviane Somacal. No digital, André Tages, Fábio Carnezella, Júlio Soares, Luciane Modena, Maurício Fischer Costa e Rafaela Daros. Na inovação, Kleberson Portela, Lucas Guarnieri, Marta Guerra Esfredo, Oli Paz, Alex Schneider e Ricardo Dini. Em relações com a comunidade e institucionais, Andréia Fontana, Fabiana de Lucena e Juliano Flores. Em política ambiental e saúde, Rosa Ana Bisinella, Guilherme Fadanelli, Valéria Pinto e Vera Damian. E no Conselho Superior, Jussara Tonedini, Evandro Fontana, Juliano Flores, Andréia Fontana, Odinha Peregrina, Jacó Hoffman, eu, Juliana Bevilacqua e Vânia Marta Speiorim. Um dos principais objetivos da Ari Serra é promover ações de valorização da imprensa e que contribuam para o debate ético e fortaleçam a presença desse importante segmento da sociedade, que é a comunicação. Um dos grandes eventos promovidos desde 2008 é o Troféu Ari Serra Gaúcha, que reconhece o trabalho dos profissionais da área aqui na Serra Gaúcha. A distinção nasceu em um dos tradicionais encontros da SIC Caxias e ganhou vida por meio de iniciativa de Jussara Dini, nossa fundadora, e abraçada pela gestão do presidente Milton Corlatti, que presidiu a SIC de 2008 a 2011. No primeiro ano do comando de Corlatti, o Troféu Ari foi colocado em prática e concedido pela primeira vez a 6 homenageados. Desde 2008 até agora, até novembro de 2024, 154 profissionais da comunicação receberam o prêmio pela relevante trajetória e pela contribuição social no exercício de suas atividades. Em 2022, a gente decidiu, então, descentralizar a entrega, ou seja, regionalizar a entrega do Troféu Ari Serra Gaúcha. Fizemos essa entrega em Bento Gonçalves, em parceria com o SIC, o Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento, que nos abraçou nessa proposta. A regionalização foi um sucesso. Em 2023, ela se repetiu. Agora com o apoio do Centro Empresarial de Flores da Cunha. Lá em Bento, a gente teve um braço forte da Vivi Somacal, nossa diretora, em Flores da Cunha, da Ali Muraro. E a edição deste ano, de 2024, aconteceu em Antônio Prado. E a gente teve uma grande mediação da Maria Fortuna e também do presidente Ali lá, que nos acolheu muito bem em Antônio Prado. Entre os 9 profissionais homenageados e que também receberam votos de congratulação aqui desta casa, emitidos pelo vereador Adriano Bressan, que não se encontra, está em Brasília, e um dos homenageados foi o comunicador Nilo Bortolotto. Aos 96 anos, ele foi agraciado na categoria Contribuição à Comunicação. Gente, ele nos emocionou. Em seu discurso, expressou uma intensa alegria em receber o reconhecimento. 9 dias depois, partiu. A ideia de regionalizar o local de entrega se efetivou nesta nossa gestão, mas já vinha sendo cogitada na gestão anterior, da nossa querida presidente Andréia Fontana e do recente homenageado por esta casa, o Ricardo Dini, em razão da dinâmica conteúdo inteligente. Ele era o vice da Andréia. E a eles, eu e Júlia, somos muito gratos, porque foram quem nos indicaram para estar neste posto hoje. Dentro de nosso planejamento estratégico, fizemos a regionalização do troféu, que tem sido um sucesso, e também numa avaliação geral do planejamento que elaboramos de forma conjunta em 2022, cumprimos com a grande maioria das propostas, graças aos esforços de nossas diretorias. Afinal, atuar voluntariamente faz a gente se desdobrar nas condições que temos e no
tempo que dispomos. Também listam entre as conquistas de nosso time, desde maio de 2022 até o momento, as seguintes iniciativas. Retomada do Ari Dialoga, com a realização de 3 encontros gratuitos e abertos à comunidade. Abordaram saúde mental, inteligência artificial e mudanças climáticas. Os painelistas que participaram foram de forma voluntária e os agradecemos. Colocamos também em prática o projeto Ari Serra na comunidade, realizando oficinas na área de comunicação para crianças e adolescentes atendidos por crianças da Zona Norte, vereador D'Ambrosio, lá do Memorial do Santa Fé. Participamos também da campanha beneficente Bazar Nadino, promovida pela FAMUR em benefício das crianças lá do Memorial do Santa Fé. E também participamos de doações atingidos pelas enchentes. A gente também teve um trabalho forte nas comemorações dos 20 anos da Ari Serra Gaúcha, através de diferentes ações. Uma delas, conquista do título de cidadã emérita para nossa fundadora, Jussara Dini, a partir de uma proposição do vereador Felipe Gremel-Maier, e também a anuência deste plenário, e a gente agradece. Também conquistamos a maior distinção concedida por esta casa, que é o Prêmio Caxias do Sul. Esse reconhecimento pelas 2 décadas de nossa Ari Serra Gaúcha foi uma indicação da vereadora e atual presidente Marisol Santos, a quem agradecemos. A gente realizou um jantar. É muito difícil o pessoal da comunicação se reunir, porque a gente está sempre cobrindo eventos dos outros. Não é, né, comum. E não, nós tivemos uma grata alegria de fazer o primeiro jantar da comunicação, que foi no Grêmio Esportivo Janela. Mais de 200 profissionais, com seus familiares, puderam se vir. Era um encontro de gerações. Gente, foi imensamente lindo, assim. E a gente pôde fazer, nesse momento, um reconhecimento para os fundadores da Ari Serra Gaúcha. Porque a gente tem que reconhecer enquanto se vive, né? Alguns já se foram, o próprio Cancian, que dá nome a essa sala, né? Temos atuado com bastante destaque através de nossa representação no Conselho Municipal de Desporto. A Beverly Rocha foi nossa representante e, atualmente, o Lucas Guarnieri. E também do MOB Caxias, através do Olipaz. Também estamos participando ativamente da comissão especial lá da Câmara de Flores da Cunha, que ajuda a escolher os atletas e para-atletas destaques do ano. Lá, a nossa representante é a Ali Muraro, mas também a iniciativa tem bastante apoio do Fábio Carnezella. E a Ali Muraro e a Liz Zago são integrantes da assessoria da presidência que nos ajudam sempre, né, Juliana? Nós também promovemos um painel sobre a imprensa e a Festa da Uva, tendo como palestrante o nosso diretor de Relações com a Comunidade e Institucionais, Juliano Flores. Nós fortalecemos nossas redes sociais e, como grande contribuição, colocamos no ar e estamos deixando ativo o site da Ari Serra Gaúcha. E queremos agradecer especialmente a Rafaela Daros por ter abraçado com a gente esse desejo. O site está acessível, está muito bonito. A Rafa é responsável por esse projeto. Então, quem quiser conferir é ariserragaúcha.com.br. Trazemos para Caxias do Sul também a conquista do título de assessora de imprensa do ano de 2023 para a jornalista Adriana Silva, da Adri Silva, agência de conteúdo. E também tivemos outra indicação aqui da Serra para esse título, que foi a jornalista Rosa Ana Bisinella. Outra honraria que comemoramos foi para a nossa fundadora Jussara Dini, que recebeu neste ano a medalha Alberto André, concedida pela Ari da capital. Esse é um reconhecimento importante para as pessoas que contribuíram e que contribuem para o jornalismo na nossa região. Estivemos na parceria de eventos voltados à profissionalização de jovens da cidade e do campo e atuamos na difusão de temas ligados à comunicação, como a Semana Municipal da Comunicação, promovida pela Câmara de Vereadores de Caxias em 2022, tendo nossos diretores como painelistas e debatedores. E também o Seminário de Combate às Fake News nas eleições 2024. Aqui queremos agradecer esta legislatura que muito tem nos apoiado, tanto através dos presidentes e vereadores, como das coordenações de comunicação. A gente faz questão de saudar o presidente em 2021, Velocino Ex. Também, como coordenador, na época, o jornalista Thales Armiliato.
a presidente Denise Pessoa em 2022, com o coordenador Gabriel Laim, o presidente Zé D'Ambrós, novamente com o Thales na coordenação no ano seguinte, e atualmente a presidente Marisol Santos, que é jornalista e é Relações Públicas, com o coordenador Marcelo De Gregory. A gente agradece muito o apoio dessa casa. Muitas das nossas atividades foram realizadas aqui na nossa gestão, então muito obrigada pela acolhida de sempre. Também demarcamos posição em campanhas encabeçadas pela Ari Mãe, como a batalha pelo diploma de jornalistas, a luta por mais respeito aos profissionais da comunicação e o combate à desinformação. Temos mantido um diálogo com a Ari Mãe, apoiando as iniciativas que nascem em Porto Alegre e se estendem para o interior do estado. Ainda somos presença em júris de concursos e prêmios promovidos por nossa mantenedora, como o de assessoria de imprensa e o prêmio Ari Banrisul de jornalismo. No combate à desinformação, promovemos neste ano eleitoral de 2024 o seminário O Poder de Duvidar, seminário de combate à desinformação, em conjunto com o Cartório Eleitoral de Caxias do Sul, na pessoa do chefe de cartório, Edson Borowski, sob designação do presidente do TRE, o desembargador Voltair de Lima Moraes, para palestrar em nome da instituição. Eu fui uma das painelistas com a nossa colega Valquíria Vita e também agradecemos a presença dos então prefeituráveis nesse encontro, o prefeito Adilóide Domênico, a deputada federal Denise Pessoa e os vereadores Felipe Gremel-Maier e Maurício Scalco, que disputavam a prefeitura na ocasião e vieram para esse seminário para firmar um compromisso no combate à desinformação. Selamos uma forte parceria com o Recreio Cruzeiro por meio de nossa diretora Odinha Peregrina, e que também recentemente recebeu aqui desta casa o título de cidadão emérita, por meio de proposta do vereador Lucas Gil, aprovada por unanimidade deste plenário. Também procuramos manter bom trânsito junto às entidades representativas e, nesse sentido, fizemos visitas institucionais ao Executivo, ao Legislativo e à SIC. E marcamos presença em diversos eventos de outras entidades, como no lançamento do roteiro Passo do Vinho, na homenagem da Câmara pelos 30 anos do curso de jornalismo da UX, entre tantos outros eventos. Enfim, são tantas ações realizadas por nossa seccional e outras ainda em andamento, como o e-book dos homenageados com o troféu Ari Serra Gaúcha. E há as que certamente ficarão para as próximas, para quem nos suceder. E a gente aqui veio para prestar contas, porque a Ari Serra Gaúcha é uma entidade da sociedade. Estamos aqui para dizer que estamos ajudando a construir Caxias do Sul com palavras, com atos, com ações. Estamos abertas. Nós, da Ari Serra Gaúcha, estamos abertos à comunidade e queremos que cada vez mais a comunicação aconteça com responsabilidade, ética e amor. Que as palavras que nós, comunicadores, escolhermos em nosso fazer sejam sempre bem compreendidas, marcando história e ajudando a transformar para melhor a vida da comunidade caxiense, de nosso estado, de nosso país, de nosso mundo. Obrigada. Obrigado. A palavra está à disposição dos líderes dos vereadores ou por eles indicados, pelo tempo de até 2 minutos. A palavra está à disposição. Vereador Felipe, primeiro. Peço a palavra. Peço a palavra. Felipe, com a palavra. Senhor presidente, vereador Renato Oliveira, a Vânia, a Juliana e todos os representantes da ARI. Na verdade, eu peço a palavra para agradecer vocês por esse convívio salutar que nós tivemos nesses 20 anos de Câmara de Vereadores com a imprensa de Caxias, sempre respeitando muito vocês, entendendo a importância que a imprensa tem e a relevância que vocês têm para levar informação correta e coerente para a sociedade. Então, eu quero deixar aqui um agradecimento por todos os momentos que nós tivemos nesses últimos 20 anos como vereador aqui, como presidente da casa, como em outros momentos que a gente esteve junto, da importância que tem as lutas da ARI pela liberdade de imprensa, pelo combate às fake news, por tudo aquilo que tem sido feito nos últimos anos
e a relevância do trabalho de vocês. Então, quero aqui deixar um agradecimento muito especial por tudo que vocês representam, pelo momento que vocês propiciaram aos candidatos a prefeito durante a eleição. Foi muito importante para a gente poder também posicionar para vocês aquilo que a gente acredita com relação à imprensa, a imagem que a gente tem com relação à imprensa e a importância que a imprensa tem para a sociedade caxiense ou, consequentemente, para o estado do Rio Grande do Sul e para o país. Então, fica aqui o agradecimento da bancada do MDB por todos esses movimentos e tive a alegria, como presidente da casa, ter como coordenador de jornalismo um dos fundadores da ARI, que foi o Paulo Cancian, e que dá nome a essa sala de imprensa aqui, que é uma das grandes referências do jornalismo no estado do Rio Grande do Sul. Então, fica aqui meu agradecimento a vocês duas e a toda a diretoria da ARI, e em especial também ao Paulo Cancian por tudo aquilo que eu aprendi com relação ao jornalismo e à imprensa no período que eu pude conviver com ele. Então, muito obrigado. Peço a palavra. Vereador Lucas Dil. O ex. Com a palavra. Senhor presidente, queria fazer colegas um agradecimento muito especial. Vânia me citou ali, tu sabe da nossa amizade. A Vânia, para mim, me inspira, mesmo em dias mais difíceis, muitas vezes ela a inspiração de alegria, e isso já a gente começa o dia melhor. Enquanto presidente da Câmara, já que foi citado, naquele momento eu pouco conhecia um jornalista redomado, mas nos meios de comunicação eu procurei buscar uma pessoa qualificada, como conheci muitos outros depois, pela importância do trabalho sério nesta casa, mas principalmente daquilo que é feito. Parabéns pela prestação de conta realizada e a importância, a nossa gratidão da imprensa, da informação bem correta, como se diz, principalmente para as pessoas idosas. Muitas vezes se passa uma informação não incorreta, e principalmente o idoso tem mais dificuldade, passa muitas vezes a acreditar nisso, e isso no dia a dia influencia e muito. Então, queriam fazer esse agradecimento não como presidente, mas também como representante da qualidade da informação da nossa cidade em outros ali também de fora que você citou. Nossa gratidão, parabéns, continuemos sempre para fazer o melhor para os nossos cidadãos. Obrigado pela oportunidade. Peço a palavra. Vereador Fiuza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente em exercício, Renato de Oliveira. Cumprimentos a todos os nobres pares, principalmente, em especial, a todos os nossos convidados aqui presentes. Sejam bem-vindos sempre a esta Casa Legislativa. Mas falar da Ari Serra Gaúcha, falar da Vânia, falar da Juliana, falar da Fabiana, enfim, de todos vocês, é falar realmente de pessoas que têm paixão pela profissão. Mulheres que têm feito a diferença na nossa comunicação, tanto aqui na casa, como também Juliana, né, na sua comunicação, no seu trabalho na rádio, enfim, no exercício que você tem feito para comunicar bem aos nossos ouvintes aqui de Caxias do Sul e também da Serra Gaúcha, sempre trazendo e deliberando assuntos importantíssimos. Então, a gente fica feliz de receber a cada uma de vocês aqui e dizer que essa parceria tem que ser contínua, precisa ser perpétua. Então, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui junto conosco. Parabéns. Obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Cadore. Senhor presidente, caros colegas vereadores e a plateia que nos assiste, especialmente a família da Promove que está presente. Falar da imprensa, eu falo nesse momento em nome da bancada do PSDB. Falar da Vânia, da Juliana. A Juliana tem uma história especial comigo, eu extraí os sisos dela e fiquei feliz que, não sei se foi verdade ou não, ela disse que não doeu nada. Então, quer dizer, a satisfação de um profissional, quando ele atende alguém, é ouvir dessa pessoa que foi bem atendida e que não sentiu dor, porque um dos grandes problemas das pessoas não procurarem o dentista é justamente a dor. Então, parabenizar a imprensa, vocês sempre serão bem recebidas aqui. Eu valorizei sempre a imprensa, valorizo, especialmente a imprensa do nível da de vocês, que é uma imprensa fidedigna, confiável, porque hoje um dos problemas que nós vivemos são as redes sociais,
que também é imprensa, é comunicação, e as redes sociais muitas vezes passam uma informação não correta, não adequada, a informação não fiel. E vocês são portadoras, e eu conheço vocês pessoalmente, a Vânia, que trabalhou muito tempo aqui, e todo o pessoal da imprensa que está aqui, representado da Câmara de Vereadores, vocês fazem um trabalho sério, responsável e que engrandecem a profissão. E o trabalho de vocês repercute na ponta, repercute na sociedade. A sociedade recebe isso e passa adiante, passa à frente, vai divulgando. E é uma das formas de nós melhorarmos os nossos conceitos de vidas, as nossas ações, os nossos investimentos e o nosso crescimento. A gente, ouvindo uma informação, você já passa para a pessoa próxima, um filho, uma família, o seu funcionário, enfim, isso vai tornando uma história. E essa história, se é real e é verdadeira, ela contribui para o nosso crescimento. Então, em nome da bancada do PSDB, em nome da vereadora Tatiane Frisso, em nome da presidente da Casa, Marisol Santo, que não está presente, o meu agradecimento e contem sempre conosco nesta caminhada. Parabéns. Peço a palavra. Vereador D'Ambrosio, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, já dizia um grande comunicador, né? Quem não se comunica se trumbica. Eu acho que cada um de nós tem uma forma de se comunicar, e até a música é uma das formas, porque mexe com o sentimento das pessoas. Eu venho da comunicação comunitária, que é uma forma um pouco diferente, mas, enfim, entende melhor o sentimento de quem está do outro lado. E por muitos anos a gente lutou para ter esse canal de rádio comunitária e que hoje tem uma função social muito importante. Mas eu gostaria de questionar que a associação pensa com tanta desinformação. Porque a informação está tão rápida que a gente não compreende mais o certo, o errado. Então é um questionamento que eu tenho de que forma o combate à desinformação a associação pretende trabalhar. Mas parabenizo, eu que estive como presidente aqui, também fiquei muito feliz de poder estar próximo da associação e sei da importância da comunicação. Então, parabéns à associação, e fica esse questionamento: de que forma o futuro, os próximos anos, a associação pretende lutar contra a desinformação. Obrigado. Com a palavra, vereador Lucas. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, presidente Renato. Eu comentei antes, um dia de muita gente boa aqui na Câmara, né? E a fala das representantes aqui da Ari Serra, da Vânia, nossa colega, e da Júlia. A Júlia também é uma amiga de muitos anos, da época do movimento estudantil. E que bom vocês estarem aqui, junto com a minha prof, né? Fabiana de Lucena. É que ela começou cedo, né, Fábio? A Fábio foi minha prof lá no Melvin Jones, na 4ª série, Fábio. Vai também. Isso aí, por aí, né? Por aí. Foi teu estágio, né? Foi o estágio. Mas isso aí. De português, de língua portuguesa, é verdade. Mas que bom que vocês estão aqui, parabenizar a atuação da entidade, né? Acho que a gente vive num momento de tantos atravessamentos, né? Quando a gente tem as redes sociais, ontem eu via, e absolutamente desregradas, né? Enquanto a imprensa cumpre um papel tão importante, do ponto de vista, inclusive, da ciência, quando depura essa informação e repassa essa informação. Ao mesmo tempo, é uma competição meio desleal quando a gente tem as redes, esses grandes grupos internacionais que se apresentam
E eu vejo a dificuldade de vários grupos da imprensa e de profissões, de setores, de se manter, dada essa mudança que a gente tem na nossa sociedade. Além dos ataques que a imprensa sofre, via de regra, no tempo que a gente vive. Isso não só no Brasil, né? Há um movimento nos outros países, na Europa, na Ásia, né? Especialmente no Ocidente, nos Estados Unidos, né? Os profissionais da imprensa são atacados em muitos momentos. Então, parabéns, vida longa e um matriarcado aqui na Ari Serra, que coisa boa, né? Importante esse protagonismo, né, das mulheres, que são a maior parte da sociedade brasileira e caxiense também. Muito bom, parabéns. Essa palavra, presidente. Vereador Rafael, com a palavra. Bom, presidente, em nome da bancada do PDT, quero saudar a Vânia, a Juliana. Estamos ficando velhos, Juliana. Vânia. A Vânia, quando eu estava no Madrimilda, no vereador por um dia, ela coordenava o vereador por um dia. A Juliana, no DCE, a gente, chapas opostas. E eu ganhei, né, Juliana, aquela vez. E tu fez minha matéria da segunda, né, legislatura, que é a minha segunda, então tem tuas mãos também. Mas eu quero dizer a importância da comunicação através da Fábia, que está aqui presente. Na época da pandemia, uma comunicação muito bem feita, Fábia. Nós conseguimos doar cerca de 200 cachorros e gatos do canil municipal. Estava superlotado o canil municipal. Eu disse, Fábio, vamos fazer uma campanha certeira de comunicação. E as pessoas em casa, nós conseguimos atingir o alvo certo e nós conseguimos essa comunicação com as pessoas e 200 animais foram adotados naquele momento. E quando a gente defende comunicação, e a imprensa, é importante que ela seja livre e respeitada, e a gente não fala mais imprensa hoje, Juliana e Vânia, o jornal, rádio e TV. E as pessoas pensam que, terminou a imprensa agora. Ela se reinventa. Hoje são os canais no YouTube, os canais do WhatsApp. Hoje existem diversas formas de se comunicar e de passar informação. Claro, Fábio, que muitas vezes a gente tem jornalistas, eu, por exemplo, tenho um jornalista no meu gabinete, e eu acho que deveria ter em todos os gabinetes. E que muitas vezes a imprensa, por exemplo, um colega teu, e desculpa a expressão, pica-fumo, fez uma fake news contra a minha pessoa, que terão consequências para esse cidadão. Mas a imprensa, ela deve ser livre, mesmo assim ela deve ser livre. Mesmo quando alguns órgãos preferem divulgar fake news, a própria imprensa divulgar fake news, ao invés da verdadeira informação. Mas eu deixo como sugestão para vocês, enquanto imprensa, uma associação de imprensa, que vocês possam lutar por vocês mesmos, pela categoria de jornalista e pela uma imprensa livre. Quando a gente imprensa livre e democrática, a gente tem que lutar pelas concessões públicas também. Porque hoje os canais abertos são concessões públicas. E hoje eles estão com viés totalmente retorcido daquilo que ele é destinado. Hoje tu liga a TV em horário nobre e tu vê programas religiosos. Tá? Então a gente deveria ter outros tipos de programas. E vocês da imprensa, se vocês não lutarem por isso, vocês jornalistas, vocês vão acabar se extinguindo por esses canais que são concessões públicas, hoje estão servindo para outras finalidades. Então, eu defendo uma imprensa pública e democrática. Obrigado. Convido as nossas convidadas, a Vânia e a Juliana, que façam a réplica, Vocês, a palavra por até 20 minutos. Aqui da tribuna, como vocês acharem melhor. Obrigada pelos elogios, pelas sugestões. Eu vou fazer as respostas, depois a Juliana me ajuda a complementar. Vereador Felipe, para nós é uma honra ter podido acompanhar a sua história, como parlamentar aqui na cidade, e penso que vai sempre ficar ligado à política, e a gente acompanhou, e penso que eu, particularmente, fui repórter de política, acompanhei o início da vida parlamentar do Felipe, sentadinha lá numa banqueta que antigamente, a imprensa cobria sentadinha ali onde estão as meninas, a Juliana e a Maria Fortuna. Depois que teve a Fábio e a Maria Fortuna. E depois teve aqui a sala. Então, eu espero que tenhas vida longa na política. E também obrigada por ajudar a gente nas comemorações dos 20 anos da Ari Serra Gaúcha com o título de cidadã emérita para a Jussara Dini, nossa fundadora, que deve estar acompanhando
pelas redes sociais. Eu aproveito também para agradecer quem está acompanhando pelas redes sociais. Muitos de nossos integrantes estão nos acompanhando do seu trabalho, porque quero dizer e lembrar vocês que fazer comunicação não é tão fácil assim. Exige um compromisso, exige um tempo quase maior do que o tempo que a gente dispõe. E, ao mesmo tempo, é um fazer gratificante, emocionante, porque quando se faz com ética, responsabilidade e com técnica. Quando o vereador Rafael falou sobre a questão da qualidade, né? E sim, eu concordo com o senhor, a gente tem que estar cada vez mais presentes nos veículos públicos, em todos os outros espaços, com qualidade. Por isso que a Ari Serra Gaúcha e a Ari Mãe luta para que a gente tenha diploma, que jornalistas tenham diploma, para que as pessoas tenham formação, porque esse fazer, gente, não é só o da experiência, é o da técnica também, que a gente aprende nos bancos de universidades. E também ali a gente tem a questão ética, que ela vem de casa, mas vai se desenvolvendo. Então, nós também lutamos para que tenhamos mais profissionais qualificados nos espaços públicos e não aqueles profissionais que, às vezes, se utilizando, sem nenhuma qualificação, se utiliza desse espaço, do microfone, da telinha, né, dos veículos, para seus interesses. Eu quero também agradecer ao vereador Velocino e dizer a ele, sim, nós estamos preocupados com as pessoas idosas, vereador Velocino, em todos os sentidos da sociedade. Por isso que a gente fortalece as ações, as campanhas, estimula os nossos colegas, os nossos veículos de comunicação a cada vez mais fazerem campanhas esclarecedoras para esse público, que por vezes acaba sendo muito ludibriado, enganado. E quero dizer ao senhor que essa luta também é para quem é da comunicação, porque a gente tem visto muitos profissionais da comunicação chegando a certa idade e sendo escanteados do seu fazer. A sensação que eu tenho é assim, se você decide se aposentar, certo, mas tem aqueles profissionais que querem continuar na ativa e que aquilo faz deles, traz para eles uma maior felicidade. Então, esse profissional que tem grande experiência, ele tem o direito de estar junto com as novas gerações, sabe? Então, não é só a pessoa idosa geral, mas da nossa comunicação também. Nós nos preocupamos, a gente quer essa experiência junto com quem está chegando, porque é um casamento, né? É um casamento bonito. Vereador Fiuza, obrigada, assim, por valorizar as mulheres. Nós, mulheres da comunicação, a gente é guerreira mesmo, assim, sem diminuir os homens, nós trabalhamos juntos, mas as mulheres realmente enfrentam batalhas. Só para ilustrar, né, nas coberturas esportivas de futebol, é uma grande batalha para a mulher. Hoje a gente está avançando muito nisso, e o vereador Felipe, que acompanha muito, né, é um desafio e temos avançado. Estamos presentes em várias áreas da comunicação, na gestão, né? Se você parar para pensar hoje, a gestão da comunicação da cidade está, né, no comando de uma mulher, nossa representante, a Fábio Lucena. As mulheres estão presentes e cada vez mais espero que estejam junto com os homens. Nós não somos sozinhas, nós caminhamos lado a lado. Vereador Cadori, obrigada, assim, por o senhor lembrar, né, da Júlia. A nossa vida profissional da comunicação é também a vida pessoal, e nós sempre estamos juntos, a gente acompanha. O profissional do jornalismo, ele tem uma técnica, tem uma responsabilidade, mas ele tem uma vida pessoal, né? E o senhor só ilustrou, no caso da Júlia, como as nossas relações se avançam do campo político para a vida pessoal. O senhor falou sobre contar histórias. A função essencial da comunicação é contar histórias. Eu conto histórias pelo texto, pela imagem. O pessoal da publicidade também conta muita história. O pessoal de relações públicas, quando cobre os eventos, nesses eventos são muitas histórias. Nós, do jornalismo. E essas histórias são contadas com esses profissionais de formação, hoje em dia mais com os mídias sociais também, mas com a retaguarda. Nós só conseguimos contar boas histórias quando a gente tem ao nosso lado o motorista, quando a gente tem ao nosso lado o revisor, quando a gente tem ao nosso lado nossa mãe, nosso pai, que ajuda a nos alimentar, faz a comidinha de casa para que a gente, no final de semana, esteja nas redações, porque vida de comunicador é essa, não tem hora.
A notícia não tem hora, os eventos não têm hora, todos acontecem a qualquer momento. Então, nós somos, sim, contadores de histórias e temos a alegria de fazer isso com amor, com dedicação. D'Ambros, a gente tem feito assim muitas ações no combate à desinformação. A Valquíria Vita é uma especialista dessa área, junto com a Juliana Bivlacqua, e elas têm incentivado cada vez mais as campanhas, usando as plataformas digitais para combater a desinformação, ensinando a sociedade a perceber quando uma fake news chega até ela. E, principalmente, orientando a sociedade a não repassar. Porque o perigo da desinformação é o repasse. Então, depois a Júlia vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos feito campanhas sistemáticas e, inclusive, presidente D'Ambros, a nossa Arimãe, ela tem a campanha fixa, que está quase fixa, eu acho que vai permanecer, que é o direito de duvidar. Todo cidadão tem o direito de duvidar daquilo que está recebendo. E nós temos o direito de esclarecer e ajudar a esclarecer sobre isso. Estamos todos, as 46 pessoas que a gente mencionou, das diretorias e Conselho Superior da Ari Serra Gaúcha, está disponível à sociedade para ajudar a identificar e para denunciar. Lembrem, gente, que não adianta só perceber que uma desinformação chegou até você. Denunciem. Se for nas redes sociais, YouTube, WhatsApp, enfim, tem os sistemas próprios de denúncia, e se não, vá até a polícia. Sabe? Hoje a delegacia digital está ali. Se não tem um enquadramento fixo para quem produz fake news e para quem dá continuidade a ela, sabe? Vai passando adiante. Mas tem na legislação outras, danos morais, calúnia, difamação, são vários outros enquadramentos que podem ser feitos. Então, a gente tem estimulado a denunciar. Denunciem, não passem adiante e, pelo contrário, reserve um tempinho para essa denúncia, você vai fazer bem para a sociedade. Lucas, o Lucas Gil também, que tem nos ajudado, por causa eu vi que o senhor passou a palavra para a gente quer cumprimentar, porque a Aldinha Peregrina foi também uma indicação do senhor, né? Obrigada. Ao Lucas Carenhato, obrigada por nos acompanhar, né? Desde muito tempo, estar conosco. E nós temos, sim, uma grande preocupação com essas, eu vou dizer assim, com a algeriza que acaba se criando em relação aos profissionais da comunicação, a partir de algumas pessoas que têm interesses. Eu quero dizer que a gente quer ser abraçado. Os profissionais da comunicação querem ser abraçados pela sociedade. E pode ter certeza que o que nós estamos desenvolvendo é sério. E por isso a gente quer respeito. A gente quer respeito mesmo no nosso fazer. A gente não aceita críticas gratuitas. A gente aceita a crítica construtiva. E como o senhor bem falou, a gente estuda, a gente trabalha, a gente se dedica para levar uma boa informação, uma boa campanha publicitária, um evento ou um material de redes sociais. Por isso a gente quer respeito, né? E eu sei que o senhor também percebe que muitas vezes o interesse das pessoas está superior a qualquer condição de respeito e faz mal para nós da comunicação. E criticam a gente gratuitamente. Se a crítica for fundada, se a gente errou, se erramos, temos o recurso de esclarecer, de pedir perdão, de nos desculpar, porque nós somos humanos, gente. Às vezes nós podemos errar, sim. Nós não queremos errar. Nós não somos condescendentes com o erro. A gente quer acertar, mas a gente é humano. Como todos somos humanos, a gente pode errar. O jornalista, o publicitário, relações públicas, o profissional das redes sociais também pode errar. E aí tem o recurso de pedir desculpas, que a gente está completamente aberto a isso. Acho que era isso. Eu só quero fechar aqui, passar para a Júlia. Lembrar que o vereador Rafael falou sobre os veículos tradicionais, TV, rádio, né, jornal, que continuam aí. Gente, a nossa vida é híbrida. Não vão sumir, não vão desaparecer. O que talvez tenhamos é que nos repaginar, nos revigorar, fazer um pouco diferente. E isso a gente tem feito, se qualificado para que essa entrega diferente aconteça. Mas junto, claro, com as redes sociais que estão aí, que não tem como sair de nós.
Bom, eu quero agradecer a todos os vereadores, especialmente os que se manifestaram. A Vânia já citou aqui todos, então, muito obrigada. Eu também fui repórter de política por um bom tempo, acompanhei a rotina da Câmara de Vereadores e quero agradecer a relação sempre respeitosa, né, dessa casa com a imprensa. Agradecer também aos colegas da comunicação, que sempre dão suporte, né, quando a gente precisa de informações aqui da casa. E não só aqui da casa, mas da prefeitura também, Fábio, né? Sempre as assessorias de comunicação são canais importantes, né, para que a informação chegue até a comunidade. A informação não chega até o jornalista. Ela é uma informação para a comunidade, não vou fazer um uso pessoal dessa informação, vou estar repassando para informar a comunidade das ações do legislativo, do executivo, enfim, né, de todos os poderes. Então, agradecer essa relação de respeito, essa relação de colaboração que vocês têm com a imprensa de Caxias do Sul e da região. Dizer, Rafael, que não estamos mais velhos. Como diz meu sogro, somos jovens há mais tempo, né? Não estamos mais velhos, não. E essa questão das fake news, da desinformação, é a grande bandeira, a nossa grande batalha, né, Vânia? De combater, não só nossa, mas de todo mundo que trabalha com comunicação, porque isso atrapalha não só o nosso trabalho, mas atrapalha o convívio entre as pessoas. E tem fake news, tem desinformação, não só na política, mas em todas as áreas. A gente já viu pessoas sendo mortas por causa de fake news, né? A gente teve um caso já faz alguns anos de uma mulher no interior de São Paulo que foi linchada porque foi confundida com uma criminosa, foi linchada e morreu. Então, fake news mata. E é por isso que a gente tem que combater. E elas estão em todas as áreas, não é só na política, né? A gente percebe em anos eleitorais que elas têm muita força na política, mas elas estão presentes em todas as áreas, em todos os setores. E essa é uma campanha que a gente faz, e a nossa área em Porto Alegre também também trabalha muito forte essa questão do combate à desinformação. A gente tem, né, Vânia, nas nossas redes sociais falado sobre o assunto, promovemos o seminário de combate à desinformação nessa campanha eleitoral de 2024, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, com a presença dos então candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Acho que foi um momento bem importante para saber o que os candidatos pensavam e para cobrar um compromisso no combate à desinformação. E é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai todo dia trabalhando para combater essas fake news e todo mundo pode fazer isso, não é só o jornalista que faz esse trabalho. Eu posso falar com a minha mãe quando ela receber alguma informação que é meio suspeita, dizer, mãe, vou dar uma checada, confere se está publicado em algum outro site, se não é só no teu WhatsApp. Então, todo mundo também pode trabalhar nesse combate à desinformação, não é um trabalho exclusivo da imprensa, inclusive nós precisamos da ajuda, né, da comunidade. É um trabalho também de educação e acho que comunicação e educação andam lado a lado, né, Vânia? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço hoje para a nossa prestação de contas e também pelo espaço que vocês sempre abrem nessa casa, que é a Casa do Povo. Obrigada. Só para fechar, já que a Júlia falou sobre educação, e eu quero aproveitar para dizer também, ensinem seus filhos, ensinem seus sobrinhos a ler o mundo, a ler notícias, a perceber quando o vídeo que está passando lá no YouTube é mentira, quando aquela informação é inadequada, porque hoje realmente é uma mistura. O vereador Lucas Carinhato comentou sobre isso, às vezes é difícil também, né, esses conglomerados com essas redes. Hoje a gente tem vídeos que parecem verdade, mas não são, estão ali, as crianças estão vendo. Então, nós, da Ari Serra Gaúcha, também nos preocupamos com isso e a gente procura orientar. E pede ajuda de pais, pede ajuda de familiares para que ajudem também as crianças a verem uma informação correta e uma informação que não é correta. Sugiram, deixem que elas leiam o jornal, estimulem elas a ouvir rádio, estimulem elas a assistir TV com um olhar crítico. Não deixam
24 horas lá, uma criança parada, sem mediação. É assim que a gente forma leitor, sabe? É assim que a gente forma telespectador, orientando, ajudando a construir junto. Não adianta não deixar. Claro, tem que ter um cuidado com as telas hoje em dia, até porque a psicologia orienta. Mas você não vai tirar delas esses acessos, porque ali fora o mundo vai colocar à frente dela. Mas esteja junto. Assim a gente ajuda a ser um leitor e, de repente, ali adiante também, um produtor de informação, de notícia, de publicidade, com mais responsabilidade, ética e, reafirmo, amor. Obrigada mesmo por abrir esse espaço para a gente. Obrigada, vereador Renato. Obrigado a Vânia, a Juliana. Parabéns pelo vosso trabalho. E nós que agradecemos pelos esclarecimentos cada vez mais, que vocês cada vez se aprimorando mais. Isso para nós é muito importante, esses debates que vocês fazem com a comunidade. Muito obrigado. Vamos suspender a sessão para fazer um registro com nossos convidados.